guiai meus passos. Meus queridos irmãos, hoje a liturgia nos coloca diante de um dos textos mais, digamos, enigmáticos e desconcertantes de todo o Novo Testamento. É uma daquelas passagens que, se lida superficialmente, pode nos deixar com uma pulga atrás da orelha. A gente pode pensar, mas espera aí, Jesus está elogiando um corrupto? Interessante porque a palavra de Deus não tem medo de nos provocar, de tirar nosso chão. Ela não é um manual de boas maneiras, de etiqueta, um conjunto de frases de efeito para nos deixar confortáveis. Pelo contrário, é uma espada de dois gumes, como diz a carta aos Hebreus, que penetra até dividir alma e espírito. E o evangelho de hoje faz exatamente isso. Ele nos força a pensar para além do óbvio, para além da moralidade de fachada. Então, meus irmãos, hoje o Senhor não nos chama a um entendimento fácil, mas a uma sabedoria profunda, uma astúcia que talvez tenhamos esquecido. Vamos juntos mergulhar neste mistério. Escutemos atentamente o Evangelho de hoje. Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, capítulo 16, versículos de 1 a 13. Naquele tempo, Jesus dizia aos discípulos: um homem rico tinha um administrador que foi acusado de esbanjar os seus bens. Ele o chamou e lhe disse: que é isto que ouço a teu respeito? Presta contas da tua administração, pois já não podes mais administrar meus bens. O administrador então começou a refletir: o Senhor vai me tirar a administração, o que vou fazer? Para cavar não tenho forças, de mendigar tenho vergonha. Ah, já sei o que fazer. Para que alguém me receba em sua casa quando eu for afastado da administração. Então ele chamou cada um dos que estavam devendo ao seu patrão e perguntou ao primeiro: quanto deves ao meu patrão? Ele respondeu: 100 barris de óleo. O administrador disse: paga a tua conta, senta-te depressa e escreve 50. E depois ele perguntou ao outro: e tu, quanto deves? Ele respondeu: 100 medidas de trigo. O administrador disse: pega a tua conta e escreve 80. E o Senhor elogiou o administrador desonesto, porque ele agiu com esperteza. Com efeito, os filhos deste mundo são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz. E vos digo, usai o dinheiro injusto para fazer amigos, pois quando acabar, eles vos receberão nas moradas eternas. Quem é fiel nas pequenas coisas, também é fiel nas grandes, e quem é injusto nas pequenas, também é injusto nas grandes. Por isso, se vós não sois fiéis no uso do dinheiro injusto, quem vos confiará o verdadeiro bem? E se não sois fiéis no que é dos outros, quem vos dará aquilo que é vosso? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Palavra da salvação. Pois bem, meus irmãos, nós ouvimos agora Jesus contando a parábola de um administrador que é acusado de esbanjar os bens do seu senhor. Ao ser chamado para prestar contas e sabendo que seria demitido, ele se vê numa encruzilhada. Que farei? Ele pergunta. Reparem que aqui o texto nos fala de uma crise existencial. A pergunta que farei é a pergunta de quem perdeu o chão, de quem vê o seu mundo, a sua segurança desmoronar. Então ele faz um rápido autoexame, um diagnóstico brutalmente honesto de si mesmo. Para cavar não tenho forças, de mendigar eu tenho vergonha. Então ele não tem força para o trabalho pesado, para recomeçar do zero. E aqui nós podemos ver a nossa assídia, a nossa preguiça espiritual. Mas também tem a vergonha de admitir sua falência, de se humilhar. Aqui está o nosso orgulho, a nossa vaidade.
Ele está preso entre a preguiça e o orgulho. Isso acontece conosco. Quantas vezes, diante de uma crise, ficamos paralisados por essas mesmas questões. E é nesse beco sem saída que ele tem uma ideia. Ele chama os devedores do seu patrão e reduz suas dívidas, garantindo assim o seu futuro. O ponto chocante é: o Senhor elogia o administrador desonesto porque ele agiu com esperteza. A palavra grega para esperteza é pronimos. Não se trata de uma esperteza qualquer, de uma malandragem, que talvez no português a gente misture tudo isso. Pronesis, para os gregos, é a prudência, é a sabedoria prática, a capacidade de discernir o que deve ser feito em uma situação concreta e agir com decisão para atingir um fim. O que Jesus elogia não é a desonestidade, que a palavra seria adiquia, mas a pronesis, a sagacidade focada num objetivo. É aqui que está o ponto central. Jesus não está nos ensinando a ser corruptos. Na verdade, ele está dizendo: olhem para este homem. Ele está totalmente focado no seu futuro terreno, um futuro passageiro e incerto. Mas ele usa toda a sua inteligência, toda a sua criatividade e audácia para garantir uma velhice confortável. E vocês, filhos da luz, que têm diante de si um futuro eterno, o reino dos céus, vivem como? Com que intensidade, com que sagacidade, com que esperteza? Então olhem bem para esse homem, minha gente. Olhem para ele. O administrador é a imagem do ser humano que vive na superficialidade, que esbanja os dons recebidos. O tempo, a vida, a graça. Ele vive numa espécie de negação, numa ilusão de que a conta nunca chegará. E isso nos faz pensar em que áreas da vida nós estamos vivendo como se não houvesse um prestar de contas. O Evangelho diz que houve uma denúncia. O Evangelho diz: acusaram-no de esbanjar, de gastar, de esbanjar os dons recebidos. Então, o que é essa denúncia na nossa vida? É aquele momento da vida em que a realidade bate à porta. Uma doença, uma perda, uma crise no casamento, a consciência do pecado que chega. E o que acontece quando a realidade se impõe? A paralisia. Aquilo que aconteceu com o administrador. O que farei? É o pânico de quem construiu sua identidade sobre a areia. Não tenho forças para cavar. É a voz da nossa alma cansada, que vê a conversão como um fardo pesado demais, um esforço hercúleo. Mudar de vida, rezar mais, perdoar, isso exige uma força que eu não tenho. Depois a gente vê que o administrador diz: eu tenho vergonha de mendigar. É a voz da nossa autossuficiência, da nossa arrogância humana. Pedir ajuda a Deus, depender da sua misericórdia, admitir nossa falência espiritual, isso fere nosso orgulho. E aí nós preferimos manter a aparência de retidão, de fortes, de que somos fortes, de que não necessitamos do que nos lançarmos como mendigos diante de Deus. Meus irmãos, a fé, a vida espiritual não é um hobby de fim de semana. Não poucas vezes a administração da nossa vida espiritual é fraca demais. Tanto é que não está distante de nós a realidade de que tantos homens e mulheres são astutos para as coisas do mundo, mas completamente ingênuos para as coisas de Deus. Fazem fortunas neste mundo e diante de Deus não erguem nada. Nada. Ou seja, planeja a aposentadoria, planeja o seguro de vida, a carreira dos filhos, mas diante de Deus, nada. Nada. O que o Senhor está nos dizendo no Evangelho de hoje é: acordem, usem a mesma inteligência, a mesma energia, a mesma criatividade que vocês usam para garantir seu futuro aqui, para garantir seu futuro eterno, para a vida de Deus, para a vida divina. O Evangelho termina com um conselho bem interessante. Jesus diz: fazei amigos com o dinheiro injusto. O que é esse dinheiro injusto? É tudo aquilo que pertence a este mundo. Nosso tempo, nossos bens, nossos talentos são injustos
porque não são nossos de verdade, porque nos foram confiados por Deus. E como nós devemos fazer amigos com eles? Ora, servindo aos outros, utilizando os bens, as coisas que nós temos, não é? Mas também o nosso tempo e tudo que Deus nos concedeu como instrumento para servir os outros, especialmente os mais pobres, usando nosso tempo para consolar quem sofre, usando nossos recursos para construir o reino de Deus aqui, não é? Então é assim que nós somos chamados, porque esses, os pobres, que não são só pobres financeiramente, são pobres em todas as dimensões, moral, a dimensão psíquica, pobres na dimensão social, financeira, econômica, enfim, todos eles, esses são os porteiros do céu. Aqueles que sofrem, aqueles que estão sozinhos. Esses são os porteiros do céu. Eles são os amigos que, como diz Jesus, nos acolherão nas moradas eternas. Meus irmãos, o que isso significa para nós concretamente nesta semana que se inicia? O convite do Evangelho é para uma santa astúcia, é para sairmos da nossa letargia espiritual. E aí você deve pensar, qual é a área da sua vida onde você é mais sagaz, mais esperto? É no trabalho, nos estudos, nas finanças? O desafio é aplicar essa mesma energia, essa mesma pronesis na sua vida de fé. Nesta semana nós devemos fazer o exercício da administração espiritual. E aí você deve escolher uma riqueza que você talvez esteja esbanjando. Pode ser o tempo que você gasta rolando o feed das redes sociais. E aí você pode pegar esses 15 minutos que você fica ali e ler o evangelho do dia, rezar, ligar para alguém que está sozinho, que está passando por um momento de dificuldade, que é um pobre, que está sofrendo. Pode ser um talento que temos, cozinhar, ensinar, ouvir e usá-lo deliberadamente para servir alguém, sem esperar nada em troca. Meus irmãos, a conversão começa com uma decisão. O administrador decidiu agir, não ficou se lamentando. Ele viu o problema e buscou a solução com todos os meios que tinha. Peçamos a Deus a graça de sermos cristãos decididos. Este evangelho é um chamado à maturidade na fé, a sair da mediocridade da fé. É um convite para pararmos de servir a dois senhores, a Deus e ao dinheiro, ou a Deus e ao nosso ego, ou a Deus e à nossa comodidade. Que a Virgem Maria, trono da sabedoria, nos ensine essa santa astúcia, essa sabedoria prática, que nos faz usar tudo o que somos e temos para a glória de Deus e a salvação das almas. Que ela nos ajude a tomar a decisão mais importante da nossa vida, a de pertencer inteiramente a Cristo, nosso único e verdadeiro Senhor. Amém. Meus queridos amigos, na próxima quarta-feira é memória de Nossa Senhora da Guia, nossa padroeira em Patos. Também no dia 23 é memória de São Padre Pio, este grande santo amado por nós do Projeto Madre Teresa. Sejamos unidos nessas festas. Peço a você que compartilhe o episódio de hoje para que outras pessoas possam ouvi-lo. A todos vocês uma ótima semana, um grande abraço e até o próximo episódio, se Deus quiser. Yeah.